Advogado atuante nas áreas tributárias, comercial e empresarial, ele ocupa pela segunda vez o posto de juiz e de ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No TRE Bahia Democracia de hoje, nós conversamos com o juiz Maurício Kertzmann, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho desenvolvido à frente da ouvidoria, que ele voltou a assumir recentemente, e sobre questões como a lei de acesso à informação e os limites da transparência da informação para o público. Doutor Maurício Kertzmann, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria, como sempre, preocupado aqui em esclarecer o nosso público, sobretudo popularizar a linguagem do judiciário. O senhor é magistrado que vem da classe dos advogados, sabe dessa necessidade, que o senhor começasse a nossa entrevista explicando para a audiência o que é essa tal ouvidoria, e qual o papel dela numa instituição como a Justiça Eleitoral. Claro, é um prazer e, inicialmente, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa de divulgação da importância da ouvidoria numa instituição. Inicialmente, as instituições como um todo eram menores, o que fazia com que o gestor de uma instituição qualquer, seja pública ou seja privada, pudesse diretamente saber do beneficiário daquela instituição quais eram os anseios, se estava funcionando, se não estava, o que é que poderia ser feito para melhorar. Acontece hoje, as instituições, de uma forma geral, têm tomado um tamanho grande, sejam empresas privadas, sejam órgãos públicos, como no caso o TRE. Então, a função da ouvidoria é aproximar o usuário, no caso do TRE, o cidadão, da gestão, para que se possa ter um termômetro de o que é que está indo bem, o que é que não está indo bem, que possa ser o ouvido e os braços, no caso da gestão. Tem dois papéis. Um, de verificar o bom andamento dos procedimentos realizados por essa instituição, e o segundo, também como uma ferramenta de gestão, ou seja, a administração de qualquer órgão, e aqui especial do TRE, no caso a presidência do TRE, a diretoria do TRE, podem, através dos dados obtidos com a ouvidoria, saber o que é que está funcionando melhor, o que é que não está funcionando tão bem, o que precisa melhorar, e do ponto de vista objetivo, dar uma resposta ao cidadão, que se sente às vezes longe daquele que pode resolver o seu problema. Então, é um canal de acesso do cidadão para fazer valer o seu direito de cidadão e a sua representatividade e conseguir uma resposta do órgão tão importante como o Tribunal Eleitoral, que lida com a questão mais importante da cidadania, que é a democracia. Inclusive um canal para reclamações também, não é isso, doutor Maurício? Todos os tipos de observação são válidos. Reclamações, elogios, dúvidas da forma de funcionamento de qualquer questão atinente às questões eleitorais. Então, é um canal de comunicação real entre o cidadão e o órgão Tribunal Eleitoral. Perfeito. Ano 2014, nós estamos em 2014, é um ano eleitoral, nós sabemos que para a Justiça Eleitoral aumentam as demandas, todas, e assim, eu queria saber do senhor, quais são as expectativas da ouvidoria para esse ano, que é um ano eleitoral, a gente sabe que aumenta. A ouvidoria é a parte do Tribunal Eleitoral que deve estar mais próximo do cidadão, daquele que é usuário do Tribunal Eleitoral. Então, nós estamos preparados para um aumento da demanda. Há um natural aumento de processos, porque a ouvidoria, ela tem o Tribunal Eleitoral, ele tem duas funções. Uma é julgar os processos decorrentes da Justiça Eleitoral e o outro é a organização das eleições. No ano eleitoral, essas duas coisas, elas aumentam de demanda. Há aumento de demanda dessas duas atividades do Tribunal Eleitoral, o que faz com que os cidadãos têm uma demanda maior, tanto de anseios com relação a respostas dos seus processos judiciais, quanto dos procedimentos administrativos que são feitos pela Justiça Eleitoral, também o cidadão tenha uma necessidade maior de utilizá-los. Então, o que é que nós estamos fazendo na ouvidoria? O senhor fala procedimentos administrativos relacionados à própria realização da eleição, por exemplo, a emissão do título, Perfeito. E o público, Perfeito. Mudança de domicílio eleitoral, qualquer tipo de procedimento envolvendo a cidadania, a utilização do Tribunal Eleitoral, é feito pelo TRE, e qualquer tipo de reclamação, de dúvida,
e essas reclamações e dúvidas elas aumentam no período eleitoral, e nós estamos municiando a ouvidoria para ter uma capacidade mais alta de respostas. Nós temos tentando fazer que essas respostas sejam as mais breves, de forma mais breve possível. Tempo de resposta é algo importante. Muito, né? Que coisa de 24, 48 horas, no máximo alguns dias, dependendo da natureza da demanda, mas que o cidadão tenha uma resposta daquela sua demanda. O que numa organização grande seria muito difícil toda a reclamação chegar direto no decisor. E a ouvidoria é o caminho para isso. Interessante. Nós, assim, um número passado, inclusive pela ouvidoria, computou aí de 2013 até agora, 2014, nós estamos em março. Ou seja, primeiro trimestre de 2014. Já são mais de 70 demandas, essa particularmente falando sobre pedidos de acesso à informação. Então, eu queria saber do senhor, assim, isso é um reflexo, a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação fez a ficha cair na cabeça do público e falar, eu tenho esse direito que é garantido pela Constituição, a gente ainda pode mais, enfim. Eu vejo que são duas coisas que caminham de mãos dadas. A evolução legislativa e o desenvolvimento da cidadania. Por um lado, o cidadão ele tem se conscientizado da necessidade de uma evolução do exercício da sua cidadania. E, por outro lado, a legislação tem refletido essa necessidade do cidadão. Foi assim com a lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular. E agora a lei de acesso à informação também reflete um anseio popular. É um avanço, né, doutor Maurício? Muito, muito grande, muito grande. E o melhor no aspecto da cidadania é que são avanços sem retorno. É importante que cada vez mais o cidadão vai se conscientizando dos seus direitos e até mesmo do seu dever como cidadão de fiscalizar. De pedir mesmo, no direito que ele tem de chegar e falar, eu quero tal informação, isso está garantido na Constituição, na está verdade, garantido na lei. Toda essa estrutura é uma estrutura do cidadão. Nós não, o servidor público, o gestor de uma entidade pública, ele tem que focar seu trabalho no aspecto de servir a cidadania. E é muito importante que o cidadão tenha essa conscientização de seu poder e mesmo de seu dever de fiscalizar, de observar, de sugerir, de contribuir, não é somente no aspecto punitivo, mas também no aspecto contributivo. Isso é interessante, porque agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a nossa última pergunta, né? Que é uma pergunta que divide opiniões também, causa polêmicas. O senhor, enquanto magistrado, enquanto ouvidor nesse momento, enquanto cidadão mesmo, como é que o senhor avalia essa exigência do Conselho Nacional de Justiça, né, que por meio de resolução determinou que todos os magistrados, servidores e colaboradores do Judiciário divulguem, né, tenham divulgados nos portais de cada instituição, de cada um dos órgãos dos tribunais, a lista nominal de todas as remunerações, né? Como é que o senhor avalia essa questão? O cara tem que divulgar lá o salário, o vencimento de cada um deles nos portais. Eu vou lhe dar uma resposta de convencimento pessoal. Eu entendo que a gestão pública ela tem como um dos princípios basilares a transparência. E nada mais justo e mais correto que o cidadão, que é quem paga toda essa estrutura, que, na verdade, essa estrutura, o patrão, na verdade, de todo o serviço público é o cidadão, que paga essa estrutura com impostos, e não são baixos. Então, a transparência, ao meu ver, tem que ser total. Tudo, qualquer informação, seja qualquer detalhe de informação, não há motivo para se esconder nenhum tipo de informação do cidadão. Então, por consequência, todos os detalhes, desde a divulgação nominal, a qualquer detalhe de por que há qualquer tipo de remuneração. Quanto recebemos no mês tal, quanto recebemos no mês... Eu acho sempre muito importante. Inclusive, o próprio salário, o vencimento, o subsídio do senhor mesmo. Seja dos magistrados, desde o poder judiciário, ao poder executivo, ao poder legislativo. Há um dever de transparência de qualquer cidadão, qualquer pessoa que recebe dinheiro público. O público, ele clama por transparência, né? A gente ruma para transparência, né, com doutor certeza. Enfim, encerramos por aqui, né, nosso programa. Queria agradecer a participação do senhor, muito obrigado.
pelo prestígio aí, mais uma vez, do TRE Bahia Democracia. Eu agradeço e parabenizo a realização de entrevistas que provocam no cidadão o exercício pleno da cidadania. E pedimos à nossa audiência que acompanhe todo o nosso conteúdo pelas redes sociais.